capítulo 19, versículo 20, eu convido você a ficar em pé. Livro dos Reis, o segundo livro, capítulo 19, versículo 20. O título da mensagem dessa noite é Quando Deus diz sim. Vamos falar todos juntos? Quando Deus diz sim. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, ouvi. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos com a Tua palavra aberta e pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Um dos momentos mais tensos na vida de um homem é quando este vai pedir a sua noiva em casamento. É um momento extremamente tenso. Eu me lembro do meu pedido. Eu fui pedir direto para o pai. E ele não era muito a favor, não. Mas graças a Deus o Senhor abriu as portas e, morrendo de medo, eu pedi. E a resposta foi sim. Isso há 10 anos. Então é muito complicado. E quando você vai fazer esse pedido, você não sabe da resposta. Ou pelo menos, quando você vai fazer esse pedido, você acredita que a resposta seja sim. Não é? Hein, irmão Nelson? Quanto tempo já esse pedido aconteceu? 46 anos. Quanto tempo, irmão Lauro? 38 anos. E os irmãos se lembram do dia do pedido? É lógico, é inesquecível. Tremia, né, irmão Nelson? É inesquecível esse pedido. Então, o homem vai pedir a mulher em casamento, certo, ou acreditando muito, né, que a resposta vai ser sim. Porque se a resposta for não, é difícil, né? Não quero nem imaginar que sentimento é esse. Muito bem. Mas e quando nós pedimos a Deus as coisas? Quando nós pedimos a Deus, irmãos, Deus tem 3 respostas para nos dar. Quais são elas? Sim, não e espera. São as respostas de Deus. Particularmente, o espera para mim é mais difícil, principalmente quando eu vou para Salmos e leio lá que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. 2 Pedro 4 também vai dizer sobre isso. Mas existem situações urgentes em que nós clamamos a Deus esperando um sim de Deus. E, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O texto que li conta a história de um rei extremamente cruel, chamado Senaqueribe. Esse camarada se achava um deus. E ele veio conquistando vários países, inclusive conquistou Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Então este rei veio conquistando. Só que o que ele não contava? Que quando chegou em Jerusalém, ali havia um homem de Deus. O rei Ezequias, homem de Deus, recebe a notícia da invasão de Senaqueribe e da Assíria, e Ezequias toma uma atitude importantíssima. E qual é essa atitude? Foi orar. Este rei faz um discurso para que o povo judeu ouvisse, na língua judia. E isso, irmãos, causou um alvoroço ali. Ali havia uma situação extremamente urgente. Este rei manda cartas para o rei Ezequias, e Ezequias pega aquelas cartas, e ele não responde, ele não tenta negociar, ele vai orar. Ele sobe ao templo e vai orar. E a oração dele foi muito linda. Acompanhe comigo o versículo 14 do capítulo 19. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra,
tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Que oração maravilhosa! Interessante que Ezequias começa essa oração glorificando a Deus, depois ele faz o seu pedido, depois ele volta a glorificar a Deus, e ele termina a oração fazendo o seu pedido. E a resposta vem no versículo 20, o texto que lemos. Só que, irmãos, é importante prestarmos atenção neste versículo 20. O Senhor disse que ouviu a oração de Ezequias, e eis aqui o sim de Deus. Os irmãos provavelmente acharam que eu falaria da resposta sim, positiva, diante da sua oração, mas não é isso. Deus diz sim para cada oração, para todas as orações. Que sim é esse, pastor? Deus ouve as suas orações. A resposta de Deus para você nessa noite, diante da sua necessidade, diante da sua dificuldade é: sim, eu ouvi a sua oração. O que Deus vai responder, se é sim, se é não, se é espera, é outra coisa. Mas Ele ouviu, ouve e sempre ouvirá a sua e a minha oração. Em uma outra versão, o mesmo versículo que lhe diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua luta, não importa o seu problema, nós, quando oramos a Deus, Ele escuta, Ele ouve, e Ele está dizendo para você nessa noite que Ele ouviu a sua oração. O que você pediu para Deus hoje? Ele ouviu. Irmãos, quando nós pensamos sobre isso, nosso coração deve se alegrar muitíssimo. Por quê? Porque quando nós pegamos essa oração de Ezequias, nós vamos ver que ele reconhece 3 coisas acerca de Deus, que quando nós reconhecemos também na nossa oração, é certo, é certeza que Deus vai responder sim. Sim, eu estou ouvindo. Sim, eu estou atento. O primeiro reconhecimento aqui de Ezequias ele reconheceu a soberania de Deus. No versículo 15, ele diz que Deus habita entre os querubins. Ele é o único Deus de todos os reinos da terra. Ele é Criador. Ezequias diz isso acerca de Deus, reconhece a soberania do Altíssimo Deus. E é interessante quando nós pensamos nisso, porque hoje em dia está na moda a determinação. Eu determino que Deus faça isso. Surgiu uma campanha em determinada igreja, não vou dizer o nome da igreja: revolte-se contra Deus. Você não pode viver essa vida de miséria, você tem que se revoltar contra o Senhor. Não conhecem a Deus e muito menos a sua palavra. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Por isso que nós, ao orarmos, nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Deus está acima de tudo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra, aquele que habita nos querubins, entre os querubins. Este é o Deus soberano. Então nós não determinamos nada a Deus, mas devemos reconhecer a sua soberania. Porque sim,
Ele é soberano. E quando eu reconheço a soberania de Deus, automaticamente eu vou confiar nele. Eu vou confiar que a resposta de Deus, seja ela sim, não ou espera, é a melhor resposta para mim. E só de saber que este Criador dos céus e da terra ouve a minha oração, isso enche o meu coração de fé, enche o nosso coração de alegria, não é? Saber que este soberano Deus está ouvindo atento, olhando enquanto você ora, ouvindo cada palavra. Quando ninguém mais está ouvindo, Ele ali, ouvindo atentamente tudo o que o seu coração está dizendo. Por que o seu coração? Porque às vezes nós nem conseguimos falar, mas Deus está ouvindo o nosso coração. Por isso que devemos confiar nele, e é para este Deus que a nossa oração vai, e é este Deus que ouve a nossa oração. Confiemos, irmãos, no fato de Deus ser o nosso Deus e saber que o que Deus faz é o melhor, por mais que nós não enxerguemos às vezes. Mas quando reconhecemos a soberania de Deus, falamos: Senhor, está nas suas mãos. Então, uma atitude de fé é tomada. Eu confio, seja lá qual for a resposta. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer a pessoalidade de Deus. Não apenas a sua soberania, mas a sua pessoalidade. Porque também existe aquela outra linha de que Deus não está nem aí para nós, me perdoem a expressão. De que Deus não liga para os seus problemas. Teve um crente que uma vez me falou que ora de madrugada porque a fila é menor. Porque durante o dia Deus está muito ocupado resolvendo os piores problemas. Não, Deus é onipresente, portanto Ele ouve cada oração de maneira individual, e isso é maravilhoso. Se eu estou orando, junto com a irmã Hermínia, junto com o Marco, junto com todos vocês aqui, parece que só existe um Deus para cada um, e é isso mesmo, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares, o único Deus. Mas Ele fala aqui: abre os teus olhos e veja. Inclina os teus ouvidos e ouve. Veja como Ezequias usa o antropomorfismo, que é atribuir a Deus uma forma humana, para trazer Deus para perto. Porque, sim, Deus está perto. Deus ouve, Deus vê. Ele não precisa de olhos para ver, ele não precisa de ouvidos para ouvir, mas ele ouve e vê. Deus não está distante de nós. Deus está perto de nós. E Deus é uma pessoa, tem vontade, pensa, se relaciona e por misericórdia faz isso conosco. Por amor faz isso conosco. Então nós devemos aproveitar esta maravilhosa oportunidade que Deus abre para nós de nos relacionarmos com Ele e reconhecer que Deus é uma pessoa e que Ele está perto de nós. E pertinho. Como é bom sentir a presença do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, que nós devemos orar, orar, orar. E orar o tempo todo, entregando ao Senhor as nossas demandas, agradecendo a Deus pelas bênçãos, contando o nosso dia. Nós devemos orar, orar e orar. E por último, nós devemos reconhecer a soberania de Deus, nós devemos reconhecer a pessoalidade de Deus e nós devemos reconhecer a glória de Deus. Senaqueribe se achava um Deus e se deparou com o verdadeiro Deus. O Senhor profetiza contra ele, e é só ler os versículos seguintes, e há uma profecia contra Senaqueribe, uma profecia terrível que se cumpriu. Porque não existe outro Deus em nossas vidas, irmãos, não pode existir.
Deus não divide a sua glória com ninguém, portanto, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus para sempre. E Ezequias nos ensina que nas nossas orações nós devemos fazer isso. Nós devemos glorificar a Deus, nós devemos dizer sobre a poderosa mão de Deus, e honrar, e louvar, e adorar a este Deus maravilhoso. E quando nós então reconhecemos a sua soberania, reconhecemos a sua pessoalidade, e reconhecemos a sua glória, Deus diz o quê? Sim, eu ouvi a sua oração. Portanto, irmãos, nós devemos orar de maneira honesta, sincera e humilde. E fazendo isso, o Deus lá dos céus, Criador dos céus e da terra, ouvirá, verá, e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é pura, santa e poderosa, se manifestará. E o que nós vamos fazer? Orar mais, honrar mais e adorar mais a este Deus maravilhoso. E a Ele seja a glória. Amém, meus irmãos? Vamos orar?